professor Marcelo Moraes. Deixa eu passar para vocês o seguinte. Teve uma consulta de um... Não é seguidor, uma pessoa que está no meu canal, mas não me segue. Entendeu? É uma pessoa que é aleatória, caiu no vídeo meu e fez uma pergunta. Tá aqui o nome dele, Ricardo Rocha. Seguidor é isso aqui, ó, Alexandre K. Kruger. Eu coloco o cursor, ele é meu seguidor há 2 anos. Parece bobeira, mas vocês nunca me viram pedindo se inscreve no canal, mas isso seria importante. Isso deveria ser uma obrigação da pessoa que quer um trabalho sério, prospere. Entendeu? Então você vê que a maioria das pessoas não se inscreve. Tá vendo aqui, ó? Todo mundo, ó. Ninguém tá inscrito. Aqui, ó, Donizete Silva tá 2 anos inscrito. Então, tá vendo? Ó, olha quanta gente que não se inscreve no canal. É a única forma que você pode fazer para ajudar. A mais simples possível, mas tem gente que nem faz isso. Aí depois que ajuda, quer que o canal cresça, a tendência é o canal até parar, se for dependendo da posição de certas pessoas. Vamos lá. Ricardo Rocha. Deve ser Ricardo Rocha, porque aqui está Ricerdo Rocha. Agora que eu reparei isso. Mas se for Ricerdo, também é Ricerdo Rocha ou Ricardo Rocha. Agora eu fiquei na dúvida. Será que a pessoa digitou o nome errado? Fiquei na dúvida. Ele me perguntou o seguinte: professor, o que o senhor acha desse equipamento? Aí eu fui até o vídeo, assisti. O equipamento é um tal de... deixa eu falar o nome aqui, que o nome já denota parecer ser uma piada. Eu acho que é Killer Short, um negócio desse, ou seja, assassino do curto. Um equipamento que tem um nome desse. Aqui, ó, aqui tem um cara falando aqui, ó, Short Killer, ou seja, Short Killer, assassino. Aqui é assassino, Killer é assassino. Qualquer termo que tenha assassino não pode ser uma coisa boa. Então eu fiz uma análise prévia do vídeo do rapaz aqui, muito bem intencionado, querendo avaliar o equipamento, mas aí depois de algumas análises eu fiz um texto, coloquei aqui que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Olha o termo aqui, ó, destruindo componentes em curto com Short Killer. Primeiro, o técnico ele não tem que destruir componente, ele tem que substituir. Quem destrói componente é o equipamento com defeito. Então eu vou ler o texto que eu deixei para ele. No texto tem análise do equipamento e outras análises, tá bom? Deixa eu fazer leitura aqui. Bom dia, não entendo que eu vou falar como uma tentativa de humilhação, de dizer que eu sou melhor que alguém. Apenas estudo eletrônica há 38 anos e hoje sei 1%. Ainda me resta aprender 99%. O respeito como trabalhador, como profissional, e ainda respeito mais porque ele quer ensinar as pessoas. Cheguei ao seu vídeo através da consulta de um seguidor, que nem é seguidor, botei seguidor ali, mas na verdade a pessoa não é nem meu seguidor, o Ricardo Rocha ou Ricerdo Rocha. Sobre o equipamento, o que posso falar? Que esse seria o método eu tô maluco. Não tem aquilo? Eu tô maluco. Eu tô maluco. Tem um funk que fala isso? Seria esse o método. Então acho que eu não preciso falar muita coisa. É um absurdo se aplicar uma tensão e corrente elevada em uma malha de placa. Esse tipo de equipamento serve apenas aos curiosos que querem pular etapas e acham que equipamento resolve falta de estudo. Agora eu vou avaliar você, o rapaz do vídeo, tá bom? És profissional, sabe do que fala, tem estudo, com isso posso afirmar que não precisa deste equipamento, pois é maior e melhor que este conceito, que ele, o assassino de componentes, se apresenta. O assassino de componentes é um aparelho, killer, tá bom? Short Killer é assassino. Mas continue estudando, pois tem alguns conceitos errados na sua formação. Exemplo, não existe curto parcial, tá?
Vocês têm muita mania de falar isso. Não existe curto parcial. Você nunca vai me convencer disso, tá? Isso não existe. Curto parcial não existe. Transistor de alta não existe. Tem alguns termos que vocês usam que não existem, tá? Curto parcial não existe. Curto parcial não existe. O que é um curto-circuito? Quando entre dois pontos de 1 mais B, você tem a resistência zero. Aí, quando você aplicar a diferença de potencial elétrico, a força eletromotriz nesse ponto, você vai ter a máxima circulação da corrente da tensão elétrica possível. Isso é curto-circuito. Não existe a possibilidade de se ter parcialidade no curto. O curto é quando entre dois pontos de 1 mais B tem resistência zero. Ponto final. Ah, está com resistência 50%, então é curto parcial. Não, isso não existe. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, para quem tem um mínimo de estudo. Entendido? Curto parcial não existe. Transistor de alta em placa também não existe, porque o que determina a alta tensão, por norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, é uma tensão acima de 1.500 volts. Não existe 1.500 volts em placa nenhuma de circuito eletrônico. Tranquilo? Então vamos trabalhar aqui. Onde eu parei? Agora eu vou avaliar você, profissional. Eu falei, o assassino de componentes apresenta. Mas continue estudando que ele tem alguns conceitos errados. Vamos lá. Vamos lá. Não existe curto parcial, como também ele fala no vídeo que a eletricidade é preguiçosa. Como também a eletricidade não é preguiçosa, ela é inteligente. Porque quando tem um curto, o que a eletricidade faz? Ela faz o caminho mais curto. Se você sai de um lugar para chegar a outro, você pega um atalho, você é preguiçoso ou você é inteligente? Inteligente. Então a eletricidade não é preguiçosa, ela é inteligente. Vamos lá. Eu depois no finalzinho, embora eu já tenha falado lá em cima, novamente eu falo aqui embaixo, eu peço perdão a ele se eu ofendi alguma coisa em minhas palavras, embora nunca jamais eu queira isso, de forma alguma. E eu te abençoo em nome do eterno Deus de Israel. Tá bom? Então, para poder a pessoa entender que eu não estou aqui para humilhar ninguém. Porque, na verdade, a sociedade atual, a correção é mal vista. A pessoa prefere ficar errada do que ser corrigida. Eu não posso. Eu tenho 38 anos de profissão, que eu trabalho com eletrônica. Então, se eu ver um jovem, igual o menino aqui do vídeo, errado, eu tenho que corrigir. Agora vai da índole dele aceitar ou não a correção. Aí é da índole de cada um. Tá bom, galera? Abraço para todo mundo aí. São 9 e pouca da manhã. Um abraço aí, galera.